Sabe aquela sensação de que a gente poderia ajudar muito mais gente, mas o dia simplesmente não tem horas suficientes? Pois é, quem trabalha com desenvolvimento humano sabe exatamente do que eu estou falando. Hoje a gente vai explorar como a tecnologia pode ser nossa grande aliada para escalar o impacto sem precisar sacrificar o nosso bem-estar. E essa pergunta, hein, ela fica martelando na cabeça. A gente ama o que faz, mas a conta não fecha. Mais clientes, na teoria, significa mais horas de trabalho e isso tem um limite físico, né? Mas a boa notícia é que tem um jeito de quebrar esse ciclo. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Bom, e aqui está o centro do dilema. A nossa paixão por ajudar pessoas é infinita, mas o nosso tempo definitivamente não é. Cada hora que a gente gasta em tarefas operacionais é uma hora a menos que a gente dedica para o que realmente importa, a transformação das pessoas. Então, como é que se resolve essa equação? Vamos pensar um pouco no dia a dia. Quanto tempo vai embora com agendamentos, com aqueles follow-ups, com a coleta inicial de dados? São tarefas super necessárias, claro, mas que não exigem o nosso maior talento, a nossa expertise. Agora, imagina poder pegar todo esse tempo e dedicar para a interpretação de insights, para o desenho de soluções, para aquela conexão genuína com as pessoas. A diferença seria brutal, não é mesmo? Pois é, essas tarefas repetitivas são verdadeiros ladrões de tempo. Sozinhas, elas parecem inofensivas, uma coisinha aqui, outra ali. Mas no fim do dia, quando a gente soma tudo, elas roubaram horas preciosas que poderiam ter sido investidas em atividades de altíssimo impacto. Tá na hora de desmascarar esses vilões da nossa produtividade. Olha isso, é um pouco assustador, né? Metade do nosso potencial, da nossa capacidade de transformar vidas, simplesmente sendo consumida por tarefas que, vamos ser sinceros, um robô poderia fazer. Imagina só o que a gente conseguiria realizar se recuperasse esse tempo todo. É sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos fazer um exercício rápido. Tenta listar as tarefas que foram feitas na última semana. Agora, com toda a honestidade, quantas delas poderiam ter sido automatizadas? A resposta pode ser um choque, mas ao mesmo tempo pode ser libertadora. E o melhor de tudo é que isso não é uma promessa para o futuro, não. A tecnologia para automatizar a coleta de dados, as entrevistas de triagem, os follow-ups, ela já existe. Está ao nosso alcance. A gente está a um passinho de liberar nosso potencial máximo. Ok, chega de falar de problema, vamos para a solução. Imagina ter um assistente pessoal disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando de toda a parte operacional do trabalho. Esse assistente existe e o nome dele é Valentim. E olha, ele não veio para substituir ninguém, ele veio para potencializar. Pensa no Valentim como um braço direito tecnológico. Ele conversa com as pessoas pelo WhatsApp, coleta dados, aplica pesquisas e organiza tudo em dashboards super intuitivos. Enquanto ele cuida da operação, a gente foca na estratégia. Simples assim. E o mais incrível de tudo é a simplicidade. A gente, como especialista, define a estratégia. O Valentim executa. No final, a gente recebe os insights prontinhos para transformar em ação. É a combinação perfeita entre a inteligência artificial e a sensibilidade humana. E essa mudança não é só sobre eficiência, viu? É sobre evolução. Quando a gente delega o operacional para a tecnologia, nós, profissionais de desenvolvimento humano, assumimos o nosso verdadeiro papel, o de estrategistas, mentores e agentes reais de transformação. Essa frase é a chave de tudo. A tecnologia nos liberta daquele trabalho mecânico para a gente poder se dedicar ao que nos torna insubstituíveis. Nossa capacidade de conectar, de sentir, de transformar. É a união perfeita entre o código e a alma. Agora, para um pouquinho e imagina, com todo esse tempo que sobraria, o que daria para fazer? Aquele projeto que está na gaveta há anos. Aquele cliente que sempre esteve no radar. Aquele curso que nunca deu tempo de começar? As possibilidades são infinitas. O jogo vira completamente. A gente deixa de ser apagador de incêndio para se tornar arquiteto de futuros. Com mais tempo e com dados de qualidade na mão, a gente pode criar soluções muito mais profundas, personalizadas e, acima de tudo, mais humanas. Mas, olha, o Valentim é só a ponta do iceberg. Ao adotar essa ferramenta, não se está apenas adquirindo uma tecnologia, mas se conectando a todo um ecossistema de conhecimento, de suporte e de crescimento contínuo. E esse ecossistema é todo construído sobre pilares muito sólidos de ética, segurança e metodologias comprovadas.
Cada interação é pensada para gerar valor, respeitando a individualidade de cada pessoa e, claro, garantindo a total confidencialidade dos dados. Por trás da tecnologia, existe uma base muito sólida de conhecimento humano. Conceitos como programação neurolinguística e comunicação não violenta garantem que a interação seja sempre empática, sempre eficaz. E a segurança psicológica? Bom, ela é o alicerce de tudo, criando um ambiente de confiança e abertura total. Lembram daquele dilema que a gente apresentou lá no comecinho? A resposta está aqui. É possível sim escalar o nosso impacto sem se esgotar. É possível sim usar tecnologia para nos tornarmos ainda mais humanos. Essa parceria é o caminho para um futuro mais próspero, mais equilibrado e, o mais importante, com muito mais significado. Eu vou deixar essa provocação final. Como seria a atuação profissional se existisse um gênio da lâmpada cuidando de toda a parte repetitiva do trabalho? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma verdadeira revolução na carreira e no impacto no mundo.